Olá pessoal, tudo bem? Chegando mais um programa Voando Alto para vocês. Eu sou a Carolina Figueiredo e a partir de agora nós vamos decolar. Gente, você que está aí do outro lado, você pratica exercício físico? Hoje, se você está aí sedentário só no sofá, tenho certeza que você vai querer se mexer porque nós vamos falar sobre atividade física, bem-estar e qualidade de vida. Fique com a gente! E antes da gente iniciar esse bate-papo tão gostoso, eu quero deixar um beijo aqui a todos os nossos patrocinadores, a nossa Shopee, Brilha Design, a Shea Molduras e também a Fashion Clinic. E aí vamos então agora começar a se mexer, porque hoje o nosso tema é com Cris Freitas. Bem-vindo, Cris! Olá, obrigado pelo convite. Tudo bem? Tudo bom. Gente, o Cris, ele é gestor de um lugar que eu frequento todos os dias e que você que está nas redes sociais e que me acompanha ali no Carolina Figueiredo Real, tenho certeza que você já viu, que é a nossa academia Bodytech, né, Cris? Sim, estamos no Shopping Vila Romana. A Academia Bodytech, gente, ela tem uma história para contar aqui. Hoje eu quis que o Cris viesse conversar com a gente para contar para vocês um pouquinho dessa história de como essa academia aqui no Shopping Vila Romana, aqui em Florianópolis, se tornou Bodytech. Porque há muitos anos atrás, eu não esqueço o dia que eu estava num táxi, Cris, fazendo a correria em São Paulo, tal, eu ainda voava, ainda era moça, e o telefone tocou, atendi, era uma assessoria de imprensa. Carol, você já tem academia para treinar? Aí eu pensei assim na hora, treinar? Como assim? Que horas que eu vou treinar? Mas eu falei, não tem academia não. Ah, você quer conhecer a Academia Fórmula? Fica no shopping aqui em Floripa. Falei, olha, eu quero muito. E a partir dali a gente começou essa história. E aí foram, quantos anos, Cris, da Fórmula até a Bodytech? 8, 9? 8 né? ou 9 anos. É. E aí depois a gente teve essa transição, Fórmula Bodytech, que é o mesmo grupo? Sim, é o mesmo grupo, né? E Tá. as academias Bodytech, né, atuam num modelo de negócio diferente, né? Certo. Então, o principal foco da Bodytech é atuar no mercado premium, né? Ok. Onde a gente valoriza principalmente a experiência do nosso cliente, né? O nosso atendimento, nossas aulas e o nosso trabalho é baseado no atendimento premium aos nossos clientes. E assim, quando a gente virou, né, essa chave, eu falo nós porque eu e uma velha guarda lá da academia, que a gente se adora e não se desgruda, a gente ficou na expectativa. Nossa, o que vai acontecer agora? Era Fórmula, agora virou Bodytech. Vai melhorar? Vai piorar? Como é que vai ser isso? Causa esse burburinho, né, Cris? E aí, de uma forma muito natural, muito bacana, foi feita uma comemoração, a gente virou essa chave junto com o grupo Bodytech. E aí veio você, depois de algum tempo, acho que uns 2 anos, aí você chegou. Isso, eu tô em Florianópolis há 1 ano, né? Vim com esse desafio aí de capacitar a equipe, de fazer essa transformação do conceito, né? Implementação da cultura Bodytech, né? Sim. Como veio de muitos anos aí dentro da cultura Fórmula, então é um processo de transição. Agora em junho completa 1 ano, então Recente, né? está caminhando aí, é bastante desafio. Cris, e é muito desafiador, porque assim, o cliente Fórmula, ele tinha um perfil. O cliente Bodytech tem um perfil diferente. Sim, a expectativa do cliente Bodytech é diferente. Certo. Então, e as Bodytechs, né, ela está em todo o Brasil, aí nas principais capitais, né, e as unidades menores, né, vamos assim dizer, de estrutura física, né, tem esse desafio por não ter mais unidades na cidade. Certo. Né, então não tem esse meio de comparação. Certo. Então, eu que venho de São Paulo, por exemplo, tenho uma percepção de Bodytech diferente de quem mora, de quem vive em Florianópolis. Até porque o aluno Bodytech de Floripa pode treinar na Bodytech de São Paulo. Sim, qualquer unidade do Brasil. E aí ela vai perceber, essa pessoa vai perceber uma diferença. Sim, né? Em termos de estrutura, né? Então nós temos academias Bodytech pelo Brasil que tem mais de 5 mil metros quadrados, com, Nossa. atende crianças, tem piscina, parque aquático, enfim. Olha só, não sabia. Então uma estrutura bem grande mesmo, comparada com a nossa aqui de Florianópolis. Sim. A nossa, ela é aconchegante, né? Ela fica dentro de um shopping aqui em Floripa, no Vila Romana, muito próximo da região muito central aqui da cidade. E é uma academia, eu digo que assim, é uma academia muito acolhedora. Eu já tive um momento, há uns anos atrás, ainda era Fórmula, eu fiquei acho que uns 6 meses
treinando em outros locais. Não me adaptei, voltei lá para vocês. Né? E a gente tem realmente, a gente sente uma energia muito família, muito das pessoas conversarem e manterem um certo vínculo ali. Porque tem esse olhar de vocês, né, para esse atendimento, para essa experiência, né, Cris? A cultura Bodytech, ela diz que é transformar vidas através do movimento, né? Sim. E eu, diariamente, aí até brinco com o meu time, né? Diariamente, todo dia, né? A gente tem que fazer com que o cliente saia melhor do que ele chegou e queira voltar no dia seguinte, né? Então, sim, esse é o nosso principal trabalho, a equipe de frente lá, a galera que, os professores, recepção, que está lá de bate-pronto lá para atender vocês, é que tem essa missão diariamente de trazer essa experiência e fazer com que o cliente se sinta à vontade e queira voltar, né? E assim vai muito também da gestão, gente. Eu comentei contigo já nos bastidores, a gestão do Cris é uma gestão diferente, porque o Cris vem de São Paulo, vem de fora, tem um outro olhar, conhece as outras unidades, né? Os outros perfis que acontecem no Rio de Janeiro. A gente sabe que existem alguns serviços premium dentro de uma Bodytech Rio e São Paulo, que aqui a gente não tem por questão de logística e tudo mais, mas a experiência do aluno é a mesma. Equipamentos, aulas, né, Cris? Sim. Eu já estou há mais de 10 anos aí na gestão, né? Sim. E fazendo essa análise de mercado, a gente sabe que hoje em dia muitas academias estão abrindo, né? Muitas academias de rede abrem. Sim. Então, e o que a gente costuma passar para a nossa equipe é que equipamento, ar-condicionado, televisão, enfim, essa parte de estrutura, ela é muito importante, mas toda academia tem. Sim. Né? E são as pessoas que vão fazer a diferença. Justo. Então é o Cris que vai fazer a diferença no dia da Carol, é o professor Rafael, é o professor Bruno, enfim, quem está lá atendendo é que vai ser o toque no nosso cliente, que vai fazer com que ele perceba o que você disse, né, corroborando o ambiente. Então, muitas vezes a gente fala, o nosso ambiente é diferente das outras academias, né? E aí fica o convite para experimentar. O que é diferente? É essa percepção do cliente, né? Além de oferecer, obviamente, todos os nossos benefícios lá, né? Nós vamos falar já das modalidades, eu sei que vocês estão curiosos para saber o que a Bodytech oferece, mas uma coisa que me chama muita atenção e que eu, como parceira Bodytech, escuto muito, às vezes, e levo, né, lá na gestão, é que assim, nossa, olha só, o nosso gerente, ele não fica trancado na sala, ele tá aqui, ó, sentado nas mesas com o computador trabalhando, então se eu precisar tirar uma dúvida, quiser conversar, ele tá ali à disposição. Acho que isso também faz muita diferença. Sem dúvida, ao longo dos anos aí de experiência a gente vai aprendendo, né, o contato com o cliente é o mais importante, porque vocês é que vão me dar esse feedback, o que está legal, o que não está legal, até sugestões que eu muitas vezes não percebi. Sim. Né, teve situações que nesse último ano mesmo que eu acabei solucionando com sugestões de clientes. Por que você não faz isso? Pô, essa ideia eu não havia pensado. Então, sem dúvida, uma dica de gestão, se assim for dito, né? O coordenador, enfim, eu sei que tem muita parte burocrática, muita coisa de computador. Que sim, a gente vê vocês lá, né? Mas a gente se organiza grande parte do dia para estar junto com o cliente, estar junto com a equipe principalmente, né? Uhum. Não só observando, né? E às vezes, mas tá lá fora porque tá olhando o professor, ver se o professor está trabalhando direito. Não, estou trabalhando tô lá fora para auxiliar o meu professor, auxiliar a minha recepção. E a questão, gente, são as modalidades do Cris. Ele, de uma forma ou de outra, do jeitinho dele, ele foi ajeitando. Hoje a gente tem aulão, cada dia tem uma novidade naquela academia que eu já fico assim, meu Deus, o que será que vem agora? A gente está com modalidades novas aqui na unidade de Floripa, sim, né? Recentemente a gente implementou o Muay Thai, né? Sim. Que é uma aula bem dinâmica para condicionamento físico, né? Não é uma aula de arte marcial para competição, né? Então tem a parte técnica da luta, do Muay Thai, mas a grande sacada dessa aula é uma aula divertida, que vai ter grande gasto calórico, enfim, despende do estresse lá, que vai dar soco, enfim. Sim. O professor é muito bom, o professor André, né? Então ele já tem muitos anos de experiência aí, tem levado a turma numa boa aí, tá cada dia mais frequentando lá. E o que mais? A nossa grade ela é bem diversificada, né? Então vai desde o Muay Thai até o Yoga, né? Para a turma mais zen, tem um alongamento, tem uma modalidade chamada Cross BT, que é um circuito funcional, né? São aulas de 30 minutos. Sim, tem o Core, tem o Indoor Cycle, né? Que é a bicicleta, né? Aula essa ainda não fiz. De ciclismo, né? Indoor. Mas tem também aula de step.
Aula de step, Isso aula de nova. jump, sim, o professor Antônio está já 3 semanas lá com a turma à tarde, né? Terças e quintas da tarde. E tem mais alguma nova, não tem? Tem o step e o Antônio dá aula de bike também. Ele dá aula de bike de manhã, tá. entrar de manhã lá com a gente. E também, gente, tem a nossa aula de dança, né? Sim. A gente não pode deixar de falar do nosso Mr. Jonas. Super sucesso, é uma das aulas mais cheias lá, o pessoal sempre frequenta, né? E aí vale ressaltar, né? Seguindo o conceito Bodytech aí do atendimento, né? Essa aula de dança não é uma aula coreografada, né? Então a gente chama de dance mix. Isso. Então o professor ele coloca um mix de música mesmo, desde Lulu Santos, Ivete Sangalo, enfim, e é uma aula prazerosa, né? Inclusive, eu acho que tu nem sabe, vou contar, gente. A gente tem um homem agora participando, Antônio, um beijo, Antônio. O Antônio está participando das nossas aulas, e o Antônio é aluno Bodytech há muito tempo. E aí eu encontrei com ele pela rua, pelo shopping, e falei, tu não tá indo na academia? Ele, ai, tô só validando meu cartão, tô indo embora. Não é possível. Eu falei, Antônio, tu tens que ir pra academia? E aí eu fiquei uns dias sem aparecer, e quando eu entrei na sala, tava o Antônio dançando. Ou seja, os homens, às vezes a gente vê uns homens olhando, eles têm vontade de ir lá dançar e não vão. Mas eu deixo aqui um convite pra vocês, porque, gente, a aula de dança tira qualquer estresse. E o Cris, de vez em quando, ele sai uns passinhos lá fora, né, Cris? Tô trabalhando, mas eu vejo pelo vidro ali, eu entro na coreografia. É muito, muito gostoso mesmo. E assim, realmente é um ambiente muito família, um ambiente onde a gente se sente bem, se sente à vontade para testar novas atividades, né, para se permitir uma dança, um yoga, o próprio professor de dança está fazendo aula de yoga, né? Então é um clima muito acolhedor a Bodytech. Eu acho que a gente só teve a ganhar nessa virada de chave já faz 2 anos, mas que a gente hoje está tendo a oportunidade de contar um pouquinho, porque às vezes as pessoas me veem na academia e falam assim, você faz academia lá no shopping, né? É Bodytech? É Bodytech, você tem que ir lá conhecer. E existem alguns aulões especiais onde você libera o convite, né? Sim, todos os meses a gente procura um tema do mês, né? O mês das mães, o Páscoa, enfim. A gente faz aulões aí aos finais de semana, normalmente aos sábados, né? Então, e aí a gente chama de catraca livre, né? No último mês a gente fez o Dia da Dança, que foi no dia 29, foi numa quarta-feira também. Foi super divertido. E cheio de brindes, de parceiros. Tem uns parceiros que contribuem com a gente lá, né? Com a premiação, com desafios da própria musculação que nós fazemos todos os meses. Não, eu ia te perguntar do desafio. Isso aí foi... O público ele é diferente nesse sentido de participação, de integração com o professor, né? E vale ressaltar que a gente sempre trabalha com os professores formados, então existe uma crença, né, que o professor da musculação não vai me ajudar, só se eu pagar o personal para ele. Enfim, verdade. Todos os clientes têm esse benefício de prescrição de treino, então no seu aplicativo vai ter o treino lá, com vídeo, enfim, toda a parte tecnológica a Bodytech também tem, né? Então o professor de musculação ele participa de uma forma mais ativa durante os desafios. Então são desafios fitness, né, que a gente chama, e todo mês a gente vai bolando com eles lá algum desafio diferente. Gente, legal, é muito divertido. Eu tô fazendo musculação com mais frequência, assim, com mais dedicação há um tempo já. E eu mesma posso falar, dar meu depoimento aqui sobre a sala de musculação. A gente que tem muito receio, a mulherada não gosta, né, gosta de fazer musculação, gosta mais da aula coletiva, de se divertir e tal. E eu comecei a fazer devagarinho e tal, cheguei pro instrutor, pro Rafael, e falei pra ele, eu não gosto, mas eu sei que eu tenho que fazer, então vai me ajudar a me divertir. E assim a gente está se divertindo, a gente está fazendo, ele está me ajudando, e é realmente isso que você falou, eu não preciso pagar um personal, porque o instrutor Bodytech, ele te dá todo o suporte. Então eu não conheço todos os equipamentos, então ele me direciona, os que eu já sei eu falo, nem precisa, eu já sei fazer, né? Vou te liberar dessa, brinco com ele. Então ele me instrui a questão dos pesos, vamos botar um pouquinho mais, ele te dá força. Às vezes eu corro lá para a esteira do outro lado, ele vai atrás de mim, e aí, terminou lá, não sei o que, ele quer saber, né? Então é esse atendimento que eu falei pra ele até, eu falei assim, olha, a gente tá se divertindo juntos, você dá risada com as minhas bobagens, eu tô treinando e tá dando tudo certo. E isso faz com que a pessoa continue. Sem dúvida. Né? Isso que faz facilite essa adesão, né, que a gente chama, né, e o nosso público lá
na grande maioria não é o público que a gente chama de maromba, né? Sim. Né? Então, o nosso público, eu até brinco, né? O mesmo cliente que pede um treino de musculação, de hipertrofia, é o mesmo que vai estar lá no yoga. Sim. Então, até voltando um pouquinho no tema, é qualidade de vida mesmo, é o lifestyle que a gente chama, enfim, envelhecer com saúde. Então, o nosso público, o nosso ambiente de musculação é muito agradável nesse sentido. Então, e tem relatos aí, elogios recentes aí de pessoas que vieram de outras academias e sentiram isso. Né? Eu não me senti o pessoal me olhando aqui estranho, porque eu não sei treinar, ou porque eu não tenho um corpo X. Então, para o nosso ambiente isso é o menos importa, né? Justamente, assim, a gente tem essa sensação de não estar sendo julgado pelo outro, né? Sendo observado pelo outro. Está cada um fazendo o seu e todo mundo se dá bem, conversa, e esse é o espírito Bodytech, né? Um espírito onde a gente está ali junto, pensando no bem-estar e na qualidade de vida. Tô errado? Tá corretíssimo. Ele tá me olhando assim, eu falo, gente, é porque eu gosto tanto, eu sou tão fã, que eu saio falando mesmo. Quanto a gente gosta do que a gente faz, a gente compartilha, né? Cris, e você como personal? Tá lá direto. Polivalência, né? Então eu tenho a função de coordenação, mas também fora do meu horário de trabalho lá, eu atuo como personal trainer, já estou há 20 anos aí atuando, né? Dentro dessa linha de qualidade de vida, né? E atendo lá na Bodytech, atendo fora também, em condomínios, enfim. Algumas pessoas preferem treinar em casa, né? Pela comodidade de estar dentro descer o elevador, estar dentro de casa, enfim. Pelo tempo também. Pelo tempo, né? A rotina do dia a dia, enfim, a gente sabe que muitas vezes é mais cômodo trazer o personal do que até ele, né? Verdade. Gente, tá bom montar esse bate-papo? Mas agora a gente vai fazer uma pausa, nós vamos sobrevoar o Shopping Vila Romana para conhecer a Bodytech junto com vocês. Até já! Estamos de volta e o assunto, quando é bem-estar e qualidade de vida, vai longe, não vai? Mas que tal desacelerar com o nosso papo essencial com a nossa correspondente em Singapura, Patrícia Amarante. Essencial de hoje no Voando Alto é foco. Nós, mulheres modernas, que temos tantas atividades, nosso trabalho, nossa casa, nossa família, nossas crianças, nossos hobbies, como manter todos esses pratinhos girando? Como não perder o foco e fazer cada atividade que tem que ser feita? Uma mistura de óleos que me ajuda muito nesse momento é o Motivate. Motivate é uma mistura de óleos que traz pra gente foco, concentração, motivação, fazer o que precisa ser feito. O Motivate é um cara que fala, vamos, você consegue. Então, sabe aquele projeto que está engavetado, que você está um tempão procurando coragem ou disposição para começar ele? O Motivate vai te ajudar. Se você precisa de ajuda para poder te orientar sobre os óleos, me procura. Eu sou Patrícia Amarante e estou aqui para te ajudar. E toda semana a gente tem uma pílula da aromaterapia para vocês, o nosso papo essencial. Fica comigo. Gente, eu tô aqui com o Cris Freitas e a gente estava nos bastidores conversando um pouquinho sobre a questão de ser personal, né, Cris? Porque você, além da gestão lá na Bodytech, em alguns momentos você tem um outro papel na academia, que é o de personal. Sim, sim. Então, clientes particulares que quiserem também contratar, enfim, ter um acompanhamento 100%, né, presencial ali, também atuo. Em academia e fora? Fora também. Então, atuo em condomínios, né, então... como havia comentado, né, alguns clientes até preferem pela comodidade de estar dentro de casa, né, hoje em dia alguns condomínios investem bem assim na estrutura de academia, então acabam atuando dentro dos próprios condomínios mesmo. E o perfil desse cliente de condomínio, ele é diferente do perfil do cliente lá da academia?
É um pouco, normalmente é um cliente mais iniciante, né? Certo. Tanto homens quanto mulheres, né? Alguns têm esse perfil de ter receio de ir para a academia, de não saber fazer, né? Fazer errado. Ou não conhece a Bodytech, né? Infelizmente, falo como profissional de educação física agora, a grande maioria das academias, os profissionais não dão uma atenção devida, né? Sim. Até pela própria cultura da empresa, enfim. E aí os clientes se sentem mais à vontade treinando em casa e a grande maioria, acredito eu, por conta da comodidade mesmo. Acabou o treino, já está em casa. Até porque também aquela pessoa iniciante, né? Ela vai chegar na academia às vezes com autoestima baixa, não sabe por onde começar, tem medo de julgamento, medo de estar fazendo errado. Então ter o personal, né? Se a pessoa pode ter o personal, por que não ter o personal junto para poder pegar na mão e ajudar? E sem dúvida, e aqui é indiscutível a questão técnica, né, do profissional. Sim. E aí eu recomendo sempre fazer a atividade física com um profissional formado, né? Toda a questão fisiológica, de biomecânica é fundamental, mas eu acredito, né, ao longo dos meus 20 anos aí, o personal ele tem um papel fundamental na regularidade aos treinos. Sim. Então, o cliente que tem um personal, a adesão dele é muito maior. Sim. E a frequência dele é muito maior porque ele tem um compromisso com o profissional. Sim. Porque muitas vezes uma pessoa que treina sozinha fala, hoje esfriou, hoje está chovendo, ou o meu trabalho está um pouco atarefado, hoje eu não treino. Sim. Então, com o personal você consegue manter uma boa regularidade, né? E eu defendo essa palavra, vamos assim dizer, né? A disciplina. Sim. Né? Uhum. Que muitas vezes se confunde com motivação, então não é todo dia que você vai estar motivado a treinar. Verdade. E o dia que você não estiver motivado, o personal vai estar lá para te motivar. O personal é motivado, necessariamente motivado, esse né? É o perfil do profissional. Sim. E também a questão de olhar para a pessoa como uma pessoa única e pensar naquele treino, traçar metas. Sem dúvida, né? O trabalho inicial do personal, né, é conhecer esse cliente, a rotina dele, né, quais são as necessidades, né, e fazer essa leitura correta, né, que muitas vezes o cliente fala, Cris, eu quero perder a barriga, mas ele não quer perder a barriga, ele quer conseguir brincar com o filho dele no fim de semana, Sim. conseguir carregar uma caixa, conseguir ter maior autonomia no dia a dia, né, ou de repente uma dor. Então é intrínseco essa necessidade que às vezes o cliente não expõe. Sim. E nós profissionais temos essa percepção, essa né? sensibilidade em entender, né, a real questão. Exatamente. Né? Muito legal isso. E a questão da idade, porque não tem hora para começar, tem? Não, isso é uma crença, né? E aí hoje em dia as redes sociais têm divulgado bastante, isso é ótimo, né? De pessoas que 50, 60, recentemente até vi uma senhora com 70 anos que iniciou a academia, né? Então, o quanto antes é fundamental, né? Claro que eu sou suspeito para ficar aqui falando isso, mas envelhecer com saúde, né? Qualidade de vida, né, Cris? Bem-estar, porque você treinar e sentir... Eu falo por mim, assim, o dia que eu vou pra academia, que eu consigo fazer a minha rotina certinha na academia, o meu dia rende muito mais. Né? E isso não tem faixa etária. Eu acho que a minha mãe com 70 anos, ela me dá um baile quando fala de treino de braço. E se tratando de acima de 40, 50 anos, já tem o que a gente chama de sarcopenia, né? Então, Sim. naturalmente, nós vamos perder massa muscular e a musculação é fundamental. Cris, mas eu faço uma caminhada, eu ando de bicicleta, eu pratico esporte. A musculação é fundamental. Então, para a construção de massa muscular, somente nos exercícios resistidos, ou a musculação. Então, quem não pratica, quem não faz, tenta incluir pelo menos 1 ou 2 vezes na semana a musculação, complementando com uma aula que gosta, Sim. ou com um esporte, enfim, Sim. fundamental. Aí a pessoa tem uma academia no prédio, mas, claro, a gente tem prédios e prédios, tem academias bem completas, tem aquela academia de hotel, aquela academia mais básica. O personal consegue trabalhar ali com outros exercícios também. Sem dúvida, isso é um fator que otimiza também o seu treino, nesse sentido de dinâmicas, né? Então o profissional está capacitado a adaptar alguns exercícios, né? Em algumas situações a gente até leva alguns acessórios, né? Então, para não ficar limitado a que só tem uma máquina. Certo. Então a gente sabe que alguns treinamentos
feito com o peso do corpo, ele é muito eficiente, né? Hoje em dia a gente tem as bandas elásticas, enfim, alguns acessórios que o próprio profissional acaba levando, né? E que são fáceis, né, de manusear e de levar. E aí você até tocou no aspecto do maquinário, da estrutura Sim. física, né? Isso também é muito importante. Quem treina com o personal, o treino se torna mais dinâmico. Verdade. Então, na academia, obviamente por conta da operação, Sim. acaba se limitando e a musculação não é um esporte dinâmico, né? Sim. Na verdade não é um esporte, é uma atividade, né? Então, e muitas vezes você cai na rotina, é a máquina 1, 2 e 3. Com o personal você consegue, com essa atenção 100%, dinamizar, fazer uma série composta, enfim, um exercício mais dinâmico. Até para motivar. Exatamente, até alterar os exercícios de série de sessão para sessão, enfim. Eu vejo que às vezes existem personagens que vão atender a família, né? E eles querem otimizar o tempo porque está todo mundo treinando e aí depois todo mundo sai para passear ou sai para trabalhar. Funciona bem isso? Funciona. Essa categoria de atendimento chama categoria semipresencial. Certo. Então, tenho clientes, por exemplo, que é o marido e a esposa treinam comigo. Tá. Então, naquele mesmo horário eu consigo dar atenção para os dois, semipresencialmente, porque eu não consigo ficar 100% com ele ou 100% com ela. É possível? É. E aí a gente faz uma análise, obviamente, os níveis de condicionamento físico, de coordenação motora, etc., para tentar minimizar os impactos, né? Mas é super possível fazer e dá super certo, né? E tem uma frase aí que a família que treina unida permanece unida, né? Então, Não, e é legal até porque, até pensando no convívio social da família, né? A interação, marido e mulher, enfim, dependente da composição da família. Mas é legal ter esse momento de interação, de troca, né? E um vendo o outro fazer, estimula também. Sem dúvida. E essa questão de motivar mesmo, né? Sim. Então, muitas vezes um tá com preguiça, vamos, o outro não tá, acaba puxando. Sim. Né? Então, sim. e vice-versa, né? Então, Sim. No contexto geral, né? Falando um pouquinho de qualidade de vida, né? De saúde, o que vai, recentemente vi numa dessas redes sociais aí, um profissional falando, como se fosse uma poupança. Ao longo dos anos você vai construindo a sua massa muscular, vai construindo saúde, vai melhorando, vai diminuindo o percentual de gordura. Isso é uma poupança. Para daqui 20, 30, 40 anos, você já está com aquela poupança lá. Então, se eu perco massa muscular ao longo dos anos, quanto mais massa muscular eu tenho, menos impacto eu vou ter na minha independência funcional quando eu tiver mais idoso. Justamente, eu escuto muito algumas pessoas falando isso pra mim. Eu treino para não depender de ninguém no futuro. Né? Eu quero ter autonomia até o resto da minha vida. A gente tem alguns casos, até lá na Bodytech, mas tem senhoras de 90 anos. Sim. Chega dirigindo, a gente estaciona o carro, sobe e faz o treino super chique, super elegante, né, Cris? Exatamente. E essa questão de poder ter essa autonomia e tudo mais, vem dessa rotina, né? Não adianta também fazer um mês parar, faz 2 semanas parar. Porque dizem que, eu não sei se eu estou errada, gente, mas já ouvi falar, que músculo tem memória. Na verdade, assim, ele sofre uma adaptação muscular, né? Neurológica, né? Tá. E aí quando você para de treinar, aquele estímulo que foi dado anteriormente, ele fica ali armazenado. Certo. Então, em resumo, né? Como é que funciona? Quem já treinou e está voltando a treinar, é mais fácil, né, esse caminho, do que para quem que nunca treinou. Né? Então, com certeza alguém que está assistindo aí já passou por essa experiência de parar de treinar e voltar e ficar uma semana cheio de dor, é normal, né? Essa dor tardia que a gente chama. E eu até, em tom de brincadeira, até falo, por isso que não tem que parar. Se você não parar, você não vai sentir essa dor depois que você parar. Gente, eu vou dizer uma coisa, ontem eu fui lá para a aula de dança, cheguei atrasada. E eles estavam fazendo o exercício na dança com os braços, para a direita e para a esquerda. Hoje eu não mexi a coluna, por quê? Eu não comecei a aula no horário certo, peguei já o negócio, o bicho pegando lá no meio do caminho. Então é muito importante a gente ter um acompanhamento de um personal, de um profissional que entenda a nossa necessidade, que oriente, para que a gente faça o exercício da forma correta. Exatamente. Né? E uma das crenças aí que mas o serviço de personal é inacessível, o valor financeiro, eu estou muito apertado, minha situação econômica, é totalmente possível, né? Se a gente
começar a analisar o quanto que a gente acaba gastando com outras coisas fúteis ou coisas que até prejudicam a nossa saúde. Ou com remédio, né? Ou com remédio, né? Isso, recentemente até comentando com uma cliente lá na própria Bodytech, né? Já estou há 20 anos na área, já tive situações de clientes que tinham diabetes, parou de tomar remédio de diabetes, tinham hipertensão, pararam de tomar remédio de hipertensão, tudo através da atividade física, né? Qualidade de vida, né? Cris, eu quero te agradecer muito a presença. Eu sei que a agenda dele é corrida, a gente lá na Bodytech e a gente vê ele pra lá e pra cá, na sala de musculação, atendendo os alunos, saindo para fazer o personal. Mas foi muito bom te ter aqui, contar para o pessoal da Bodytech em Floripa, venham conhecer. O Cris tem uma gestão assim incrível, é super familiar, a gente se sente muito em casa. E que você venha mais vezes para contar um pouquinho mais, para trazer mais experiências dos seus alunos como personal, ou mesmo os alunos do Bodytech, porque é muito bom a gente poder compartilhar o que a gente gosta, né? Eu que agradeço o convite aí. Nos veremos no futuro novamente. Isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você está sentado no sofá pensando, eu preciso me mexer, mexa-se. Procure uma Bodytech, procure um personal. Um beijo, até a próxima.